Vamos lá, vamos falar de um assunto sério. Numa mini carregadeira tem um monte de coisa se mexendo, mas hoje o nosso foco é na peça que existe para impedir que esses movimentos virem um acidente. A gente está falando do sistema de trava de segurança. Pode acreditar, esse sistema é o seu colega de trabalho mais importante, aquele que está sempre de olho para garantir que o dia termine bem. E o motivo da gente começar com tanta ênfase está bem aí, nessa citação da Evolutec Brasil. Ela vai direto na ferida. E olha, não é de susto pequeno que a gente está falando não. São acidentes graves, muitas vezes fatais. Um movimento que ninguém esperava do braço ou do implemento, essa é a raiz de muita tragédia. E é exatamente para impedir isso que a trava de segurança foi criada. E quando é que esse perigo costuma aparecer? Quase sempre nos momentos em que a gente está mais vulnerável, sabe? Na hora de entrar ou sair da cabine, ou então naquela manutençãozinha rápida, improvisada, com a máquina ainda ligada. São momentos de distração. Um esbarrão sem querer num controle pode ter uma consequência devastadora. Para lutar contra esse risco, os engenheiros criaram o sistema de intertravamento de segurança. Eu gosto de pensar nesse sistema como se fosse um porteiro muito esperto. Ele só libera a força hidráulica da máquina quando tem certeza absoluta de que está tudo certo, tudo seguro para operar. Se alguma coisa estiver fora do lugar, ele simplesmente barra a entrada e diz: daqui não passa. Ok, mas como é que esse porteiro funciona na vida real? Ele atua como um verdadeiro escudo. E não é uma peça só não, é um conjunto de componentes que trabalham juntos em perfeita sintonia para proteger quem opera a máquina. O primeiro componente, e o mais óbvio, é a barra de segurança. A lógica aqui é bem simples e direta. Baixou a barra, o sistema entende que está tudo certo e libera os comandos. Levantou a barra, pronto. Todos os comandos hidráulicos são bloqueados na hora. É a nossa primeira linha de defesa. Logo em seguida vem o sensor do assento. Pensa nele como se fosse o cérebro do sistema, que está ali só para confirmar. Tem alguém pilotando? Se a pessoa levanta do banco, nem que seja por um segundo, o sistema já entende o recado e trava as funções vitais da máquina. É a garantia de que a máquina não vai fazer nada por conta própria. E não para por aí. Dependendo do modelo da máquina, o sistema fica ainda mais robusto. Pode ter um intertravamento do freio de estacionamento para a máquina não sair andando sozinha, solenoides que literalmente bloqueiam a passagem do óleo hidráulico e em máquinas de cabine fechada, até um sensor na porta. São várias camadas de proteção, uma reforçando a outra. E o resultado de todas essas camadas de segurança trabalhando juntas é a prevenção de acidentes gravíssimos. A gente está falando de evitar esmagamentos, partidas acidentais, aquele toque sem querer no joystick, evitar queda de cargas e, claro, o deslocamento descontrolado da máquina. Cada item dessa lista é uma tragédia em potencial que esse sistema impede ativamente. E isso nos leva a um ponto que, olha, não dá para ignorar. Essa frase precisa ser levada a ferro e fogo. Tentar dar um jeitinho, burlar o sistema com fita, com um peso, qualquer tipo de gambiarra, isso não é ser esperto. Isso é chamar para si voluntariamente todo o risco de um acidente. A responsabilidade passa a ser inteiramente de quem fez a adaptação. Certo. E para a gente ter certeza de que esse escudo todo está funcionando perfeitamente, existe um procedimento que não pode ser encarado como uma tarefa chata. Ele precisa ser um ritual sagrado, um hábito profissional de todo dia, o teste do sistema de segurança. E esse ritual é super simples, são só 3 passos. Primeiro, a preparação. Máquina parada num lugar seguro, plano e com o implemento no chão. Segundo, a checagem visual. Uma olhada rápida na barra, no assento, nos fios, para ver se não tem nada quebrado ou fora do lugar. E terceiro, o mais importante, o teste funcional. Liga a máquina e verifica na prática se ela bloqueia e libera os comandos exatamente como tem que ser. Tá, beleza. Mas e se nesse ritual diário alguma coisa der errado? O que fazer se a trava não funcionar como deveria? Se ela não bloquear os comandos ou se ela bloquear na hora errada? A resposta para isso é uma só, e não tem meio termo. A máquina para, imediatamente. Ela precisa ser sinalizada como fora de serviço, o supervisor ou a manutenção precisam ser avisados e só pessoal qualificado pode mexer. E a regra de ouro é: nunca, jamais, em hipótese alguma, tente improvisar um conserto. E essa frase aqui ilustra o porquê de uma forma brilhante. Tentar operar uma máquina com a trava quebrada é o mesmo que tentar segurar a força de um sistema hidráulico com as próprias mãos. É uma briga perdida. A força de uma pessoa não é nada perto da força da máquina. Simplesmente não funciona. Agora, vamos falar sobre as armadilhas. Aqueles atalhos perigosos, aquelas pequenas decisões que às vezes parecem inofensivas, mas que levam direto para aqueles acidentes graves que a gente quer evitar. Olha só essa relação direta de causa e consequência. Burlar o sensor do assento para ganhar tempo?
A consequência pode ser um movimento descontrolado da máquina. Ignorar uma barra de segurança que está com defeito significa operar com os comandos vivos, prontos para um acidente a qualquer momento. E usar os braços da máquina levantados como se fosse um cavalete é confiar a própria vida num sistema hidráulico que pode falhar a qualquer instante. Então, qual é a mentalidade certa a se ter? É entender que operar com segurança não é só uma opção, é a única regra do jogo. É um código de conduta que tem que guiar cada movimento, cada decisão. E esse código se resume à prática simples, do dia a dia. Entrar e sair sempre com o implemento apoiado no chão. Manter todo mundo longe do raio de ação da máquina, sem exceção. Evitar andar por aí com a carga lá no alto para não perder estabilidade. E, talvez o mais importante de tudo, conhecer e respeitar os limites da máquina. Aquilo que o fabricante escreveu no manual. Isso é o que separa um amador de um profissional. E para a gente fechar, fica essa reflexão. No fim do dia, a medida de um bom trabalho não é a velocidade, não é a quantidade de material que foi movido. A verdadeira vitória é todo mundo voltar para casa inteiro, em segurança. E a trava de segurança é a ferramenta número 1 para garantir que isso aconteça, todos os dias.